Olá, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo, hoje com a Lu, com a Lucille, né? Grande parceira de vida nossa, né, Lu? Estudamos juntos na faculdade, nos formamos juntos, somos sócios da Comportamento. A Lu hoje ocupa aqui uma posição de especialista técnica, né? Então é um dos cargos mais altos hoje da companhia, principalmente do ponto de vista técnico, uma grande experiência aí no Brasil, fora do Brasil hoje, né, residindo, né, no Canadá. E eu convidei a Lu aqui, a pedido até das pessoas que estão interagindo conosco nas redes sociais e algumas demandas, Lu, que tem vindo internamente aqui na Comportamento de clientes, com uma preocupação sobre o processo de educação de adultos, né? Hoje a gente sabe da importância, já que, né, segundo Scott Geller, segurança não nasce não nasce conosco, né, não faz parte da nossa natureza, e da importância da educação, eu diria até mais, né? Quando nós falamos do adulto, é a reeducação, né? Da reeducação para novos hábitos, a humildade que nós temos que ter para desaprender coisas que a gente aprendeu, né? E hoje eu noto aqui nos contatos um pouco de ansiedade, né? Ansiedade de algumas estratégias educacionais mudarem comportamentos a curto prazo com pequenas intervenções e não contínuas, né? Então, um desejo muitas vezes de que uma palestra, um workshop ou um evento mesmo de 16 horas em sala de aula, uma imersão consiga reverter em mudanças comportamentais, né? E lembrando que o aprendizado, segundo a própria Unesco, né, você só pode dizer que alguém aprendeu a partir de uma mudança estável do comportamento humano, né? Não é uma pequena experimentação lá ou lá que diz e que a gente pode dizer que a gente aprendeu. Existe uma diferença muito grande entre a gente experimentar novos comportamentos do que a gente realmente ter uma mudança comportamental mais estável. E sabemos, né, do quanto que você estuda esse processo e nos dá suporte internamente para todos os projetos da Comportamento, nas questões do desenvolvimento das ações educativas. E queria escutar um pouco de você, da tua experiência, da tua formação, essa questão hoje de nós termos metodologias ativas, educação para adultos, andragogia envolvidos. Qual é a potência real que essas estratégias têm dentro da companhia e quais os cuidados que a gente precisa ter para não colocar uma expectativa muito elevada para uma ação que, de repente, o entregável não vai chegar a ser isso e, de repente, você cria uma estratégia e depois, quando a ansiedade é muito alta, a estratégia não é muito desenhada, a gente sabe que vem a frustração, né? Então, eu queria aqui, Lu, escutar, né, da tua experiência, junto com toda a formação e a bagagem, como que você está vendo todo esse cenário e quais os cuidados que a gente precisa ter? Bom, Odilon, acho que você, de uma certa forma, resumiu o motivo de por que eu vim aqui, né, em Montreal fazer esse certificado em educação de adultos. Então, é entender um pouco mais de como que o adulto aprende, né? Essas são as inquietações que a gente sempre teve, né, e que me motivou a vir para cá. Então, o que que a educação pode e o que que a educação de adultos pode, né, Odilon? E eu acho que, assim, para mim, Montreal é uma referência na educação de adultos, porque aqui, né, o Canadá, em especial o Quebec, recebe muito imigrante, né? E essa pessoa é um adulto, muitas vezes vem a família, né, vem crianças, mas tem muito adulto que vem para cá, que muda para cá e que vai se estabelecer aqui. Então, precisa aprender muita coisa, né, Odilon? E às vezes num espaço de tempo que, considerando o contexto, é curto, né? Então, fazer uma adaptação cultural em 1, 2 anos é o que esse imigrante precisa fazer, né? Novos comportamentos, novo jeito de se relacionar com as pessoas, novo jeito de procurar um trabalho, de se relacionar no trabalho. Então, é isso que eu vim estudar aqui, né? E eu acho que a primeira coisa, né, Odilon, e daí eu quero ver se você também concorda com a minha visão, é que antes da gente falar de educação de adultos, a gente precisa entender melhor a educação em si e como que é o processo de aprendizagem,
né? E eu vejo, Odilon, que às vezes o primeiro desafio que a gente tem nas organizações é justamente isso, né? Que as pessoas entendam que para uma pessoa transformar uma ideia, um conceito numa mudança de comportamento, existem algumas etapas que precisam ser cumpridas no processo de educação e que às vezes a gente considera que a educação de adultos vai tampar vai ser capaz de preencher todo esse processo de assimilação de conteúdo e de transformar em um comportamento, né? Eu não sei se você percebe isso também, Odilon. Percebo, Lu. Eu acho que a gente tem uma visão, né, que a educação ela se resume somente à experiência da sala de aula. E aí parece que eu entro por uma porta, pela porta da sala, eu deixo tudo que eu já aprendi, vou passar por ali e a partir do momento que eu saio de outra forma, né? Saio transformado. Eu acho que essa questão, Lu, me chama bastante atenção de contexto, sabe? O quanto que às vezes a gente tem uma expectativa por não entender do processo em si da educação e a gente descola do contexto. Então, se eu tenho um contexto A, eu quero um contexto B. Aí eu faço uma estratégia em sala de aula para o contexto B. Aí volta para o contexto A, a gente vai ter que ter uma rata-magande muitas vezes para fazer uma transformação sozinho do contexto. Então, acho que concordo plenamente essa pimenta ainda dessa expectativa que a gente tem dessa transformar ou aumentar um repertório comportamental. Ele se torna um desafio muito grande quando a nossa expectativa é que se resolva dentro de um laboratório, né? Uma sala de aula, de algo fechado, e que depois volte para o meio que ele estava e simplesmente as coisas aconteçam, né? Eu acho que a complexidade ela é um pouco maior em relação a isso e estou completamente de acordo. E daí, assim, ó, né, Odilon, explicando, acho que um dos primeiros desafios que a gente tem, falando do processo de educação puro, né? Então, a aprendizagem, como eu aprendo, como você aprende, e mesmo adulto e criança a gente pode considerar, ele é um processo que passa por basicamente 4 etapas. Diferentes autores vão classificar de uma diferente forma, mas a gente pode considerar que precisa de atenção, precisa um processo de eu codificar aquela informação, né, de eu transformar aquela informação que eu estou escutando em algo que eu consiga entender. Eu preciso armazenar essa informação e eu preciso recuperar essa informação quando for necessário, né? Então, a sala de aula ela nos permite, muitas vezes, ir até o processo de armazenamento. Então, eu consigo assimilar a informação se a gente utiliza metodologias ativas, a gente consegue otimizar esse armazenamento da informação para quando o colaborador ou o líder for para a área, ele ser capaz de recuperar aquela informação e utilizar aquela informação. Só que o que acontece, né, Odilon, é que se essa recuperação ela não é estimulada no contexto, eu fiz o treinamento e eu não tive contato com aquele tema depois de 2 semanas, por exemplo, é pouco provável que eu lembre daquele conteúdo e muito menos que eu coloque em prática. Então, quando você fala que a gente precisa de fases, né? O treinamento, a sala de aula, ela é uma das etapas para a gente começar o processo de mudança. Para que ele use esse conteúdo que ele aprendeu, ele aplique na prática, eu preciso ter um contexto favorável, que é como você falou, não adianta eu ter o contexto A, onde eu tenho o treinamento, e por mais interessante, bem feito, com metodologias ativas que ele tenha sido, se o contexto acaba não favorecendo isso, ou se a minha ação educativa não ajudou que esse conteúdo fosse colocado lá na prática
E quando eu tento colocar na prática, de que tem um suporte, que tem alguém me ajudando, falando, ó, você está indo no caminho certo, ó, talvez a gente precisa fazer um pouco diferente. Então, essas são as etapas do processo de aprendizagem e da mudança de comportamento, né? E a gente acha que dando treinamento, automaticamente a gente vai ter a mudança de comportamento. Eu posso sim ter alguma mudança de comportamento, mas às vezes não no nível que a gente tem a expectativa. E daí, né, Odilon, a gente começa a falar de outra coisa que são os nossos objetivos de aprendizagem, né? Que é muitas vezes o que a gente percebe que os clientes solicitam, né? Fazem uma solicitação que é incompatível, né? E eu acho que você tem alguns exemplos aí sobre, às vezes, a incompatibilidade dos objetivos de aprendizagem. Tenho, Lu, e a gente vive isso frequentemente, né? E nós juntos aí já passamos por situações muito semelhantes a essa. Um exemplo que eu tenho bastante claro dessa, que ajuda bem a exemplificar esse desafio, Lu, é quando vem algum pedido, principalmente em relação a dois temas, assim, que me preocupam mais: investigação e análise de acidentes e gestão de consequências. São dois temas que me vêm muito assim. Olha, Odilon, a gente precisa aqui de um treinamento para melhorar a nossa investigação e análise de acidentes. Aí, logicamente, um dos passos que nós damos na comportamento, até por ter o respaldo científico como algo que a gente não abre mão, é solicitar como é feito o processo, procedimento interno, né? E exemplos de investigação que são realizados, relatórios, né? E a gente nota que o processo não está legal, né? Que ainda você tem que dar essa estrutura, né? Que é muito importante para o pós, né? Se você vai para uma sala de aula em que seja um treinamento interno, seja uma consultoria externa que vem, e ele te capacita, e você não consegue depois, no teu dia a dia, encaixar aquilo que foi trabalhado em sala de aula, com simulações, com tudo que precisa ser feito no processo interno, você vai ter uma reversão muito baixa, ou não vai ter reversão, porque no dia a dia você vai tentar fazer algo que você aprendeu em sala, diferente daquilo que está escrito, e simplesmente, num fórum de liderança, a liderança fala, não, mas o nosso procedimento precisa que você apresente assim e assim assado. Você está trazendo essa e essa informação que a gente não sabe nem o que fazer com ela. Então, acho que o pedido às vezes é assim, não, mas eu só quero treinamento. E a gente orienta que faça uma revisão do processo. Quando você fala de estrutura, né, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter um processo robusto para que o aprendizado depois ocorra. Senão só fica em nível de conhecimento. Olha, foi muito bom o que foi trazido sobre os ativadores comportamentais, faz todo sentido, né? As habilidades sociais que foram trabalhadas para fazer uma entrevista vai ser super bacana, mas o processo não vem junto. E aí o que nós temos como resultado? Às vezes, né? Não, mas é só o treinamento mesmo que a gente precisa. Pós, né? A gente pode ter a infelicidade de escutar que não o treinamento foi muito bom, mas não gerou aprendizado. E aí nós, como consultoria, as áreas de RH, as áreas de segurança, todas as consultorias que prometem uma reversão, uma transformação, aumentar repertório, sem olhar processo, vão ter a frustração que eu falei logo no início. Então, realmente, às vezes a gente acha que só a mudança, só o momento da troca de experiência, que pode ser em sala, pode ter simulação, pode ter tudo que a gente está... É o suficiente para que essas pessoas façam isso. Diferente de empresas que já têm uma maturidade mais elevada no processo, que nos solicitam uma capacitação para alta performance em gestão de consequência, para que essas pessoas comecem a desenvolver o processo de gestão de consequência. É como se a ação educativa anterior ao processo foi para vamos aumentar a crítica, vamos aumentar o repertório para que esse público depois sente para fazer o processo, né? São dois cenários que eu vejo completamente diferentes. E frequentemente acontece isso, né? Precisamos de uma palestra, num evento, numa campanha, como eu falei, numa CIPAT, que o nosso objetivo é mudar comportamento. Se nós aceitamos isso, a gente está indo contra toda a ciência que estuda a educação, principalmente a educação para adultos. Porque palestra, como que eu posso garantir, né,
aqui como consultoria, garantir que depois as pessoas que participaram do evento vão, mesmo que o evento seja bem sucedido, bem avaliado, vão mudar. Eu falo sempre que essas mudanças que ocorrem, às vezes o pessoal questiona, não, Dilon, mas eu participei de um evento com fulano, com vocês, hein? Pô, saí do evento mudado, mudei meus hábitos. Perfeito. Mas aí encaixou um momento de vida seu, com um contexto seu favorável e que você conseguiu reverter. Então, legal porque bateu, mas nós, né, que somos os educadores, a gente não pode prometer que isso vai acontecer com uma grande parte do público que vai estar lá, porque pode estar num momento de vida diferente, pode fazer com que aquilo não faça sentido naquele momento, lá nas fases que você desenvolveu muito bem o artigo, né? Uma fase ainda de pré-ponderação, que aquele tema nem tem a ver com a realidade que ele está vendo, então ele não vê necessidade de mudar. Então, essa é uma realidade que a gente tem sim vivido. Uma das coisas que me preocupa bastante é a responsabilidade que a gente está dando e colocando em cima das metodologias ativas, como se elas fossem realizar verdadeiros milagres, né? E aí que falo e termino levando para você também se essa tua análise, a forma como você vê, está ligado a isso, porque não adianta eu tentar fazer uma mudança sustentável se o processo não for robusto. Eu tenho que ter processo robusto, um contexto favorável para que aí o aprendizado tenha uma facilidade, uma fluidez, como diz o Mihaly, né? Que a gente fique ali na mistura do êxtase, às vezes do controle, mas que gere a fluidez para que a gente aprenda. E você consegue ver isso também, Lu? Consegue compartilhar da mesma ideia, dar exemplos? Fique à vontade. E assim, ó, Odilon, eu vejo da mesma forma e como eu comentei com você antes, para mim ainda assim está conectado com objetivos de aprendizagem, antes ainda das metodologias ativas, né? Porque para eu escolher metodologias ativas, bem, eu preciso ter os meus objetivos de aprendizagem claros, né? Então, assim, ó, Odilon, o que a gente vê muitas vezes, né? Que uma solicitação de treinamento que a gente recebe, como você falou, de investigação de acidente, já quadradinho, né? Então, aí eu quero uma investigação, eu quero um treinamento de 8 horas, e eu quero que o resultado de aprendizagem seja a mudança do processo de investigação de acidente, não é, Odilon? E daí, assim, não combina. A gente sabe que um objetivo de aprendizagem, ele está ligado com tempo e com conteúdo, né? Então, se eu quero um nível mais baixo de aprendizagem, se eu quero passar informação, sim, eu preciso de menos conteúdo e menos tempo. Mas agora, se eu quero mudar um processo, necessariamente eu vou ter que falar de treinamentos com uma carga horária maior e eu vou ter que falar de uma revisão de processo, né, do nosso processo de investigação de acidente. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar, né? Então, essa expectativa que o treinamento vai mudar o processo de investigação de acidente, e isso é incompatível, né, com o tempo, com o conteúdo que muitas vezes nos pede. E o segundo ponto, né, Odilon, é que se eu consigo definir bem, né, como você falou, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem um nível de maturidade um pouco maior e que ela está com o processo bem desenhado, ainda assim, como você falou, eu preciso ter claro quais são os comportamentos que eu espero que aquelas pessoas tenham ao final do treinamento, né? Então, uma empresa que tem um processo mais sólido de investigação de acidente e eu quero que eles tenham um aprofundamento na investigação da ocorrência sobre os aspectos humanos, a gente sabe que nós conseguimos fazer, que a gente consegue atingir esse objetivo de aprendizagem em 8 horas, né? Porque você tem um contexto super favorável, e daí, né, Odilon, eu utilizar metodologias ativas é uma condição necessária para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Agora, se eu não tenho clareza do meu objetivo, né?
ou se o meu objetivo assim, é um objetivo muito distante do contexto, a gente sabe que se a gente entrar, se a gente aceitar isso, é, o cliente vai ficar frustrado com o resultado, porque as metodologias ativas, né, Odilon, não fazem milagre. A andragogia não faz milagre. A andragogia é uma das linhas da educação de adultos que nos ensina como que a gente pode educar melhor em ambientes organizacionais, né? Mas ela não faz milagre, ela não faz que um treinamento, né, uma varinha mágica, que um treinamento faça a pessoa transformar. Então, eu preciso ter esse alinhamento. Então, eu ter clareza dos objetivos que eu quero, que eu espero, que eu tenho os recursos necessários para eu atingir esses objetivos, né, Odilon, que eu estou falando de tempo e conteúdos, e que daí, ao definir os objetivos claramente, eu lance mão das melhores metodologias ativas para eu atingir esse objetivo, né? O que eu vejo, Odilon, né, eu não sei se você também percebe dessa forma, é que como a questão da metodologia ativa e da andragogia está sendo muito discutida, o que eu acho ótimo, né? Ao mesmo tempo, traz essa impressão que, ao usar andragogia ou metodologias andragógicas, é como eu precisasse esquecer do processo de aprendizagem e esquecer do contexto onde aquele comportamento vai ser aplicado, né? Então, é isso que muitas vezes eu percebo, né, Odilon, que não fecha, não encaixa esses elementos que são necessários para a gente conseguir efetivamente fazer uma mudança de comportamento com uma ação educativa. Lu, e acho que é interessante isso que você está trazendo, porque, né, uma dos momentos que eu vejo que são valiosíssimos, e fica uma dica aqui, né, pela nossa experiência aí, desses 25, agora indo para 26 anos já, né, a comportamento, que assim, investir e entender o cenário atual da companhia que você está, para justificar um desenvolvimento de competências, um desenvolvimento de novos repertórios, a justificar esse investimento é muito importante. Porque quando a gente vai fazer um projeto, e para mim, quando você vai desenhar uma ação educativa, eu entendo como um projeto, né? A primeira coisa, o que está te levando a fazer isso? Quando não existe como você desenvolver um bom projeto se você não tiver uma justificativa bem feita. Olha, o cenário atual é esse, eu não estou conseguindo ver, a culpabilidade está aumentando. Quando tem uma falha humana aqui, a gente tem ido muito mais para a culpabilidade do que entender a questão de lapso, erro, deslize. Pô, legal. Você está contando o que você está vivendo nesse momento. Acho que isso que você trouxe é super importante. Logo, na sequência, qual é o resultado esperado. Você precisa declarar o resultado que você espera, né? Porque se você não declara o resultado, fica muito grávido a fala, ninguém vai entender direito. E aí o que vai ser ofertado é qualquer coisa para tratar sintoma, né? E aí você perde isso. Eu acho que isso que você trouxe para nós, né? De uma justificativa bem elaborada, de um objetivo, do entregável bem consciente, que as pessoas que estão definindo isso estejam apropriadas, para depois estabelecer o escopo. Então, o escopo vai ser teórico, prático, porque às vezes as pessoas falam assim, mas então palestra não adianta? Lógico que adianta. Se a justificativa e o objetivo esperado estiverem alinhados com uma estratégia de uma palestra, de uma preleção, tá ótimo. Se eu quero só gerar informação, né? Não, mas eu não quero, eu quero que as pessoas já tenham um nível maior. Então, o escopo ele não vai ser só uma palestra. Ele vai ter que combinar outras coisas que vão incluir metodologia andragogia, metodologias ativas, e de repente, se você quer uma garantia que haja uma reversão daquilo para o dia a dia, para a rotina, vai precisar de outras estratégias, desde mentorias, coaching, supervisões, acompanhamentos, né? Porque aí você está criando uma experiência educacional, né? Você não está criando a sala de aula.
E quando a gente fala isso, né, às vezes fala assim, pô, mas tem que criar material didático. Material didático é uma das coisas que você tem que criar. Antes disso, você vai ter que criar um plano de aula bem feito, para que depois você decida qual é o material que você vai desenvolver. Eu acho que esses recados que você trouxe, assim, Lu, de discutir melhor o objetivo, justificativa, trazem para as áreas mais conforto. Até mesmo na hora que você vai apresentar uma proposta, isso faz mais sentido para a empresa, né? E aqui, para finalizá-lo, queria que você desse um recado final, né, sobre essa tua experiência e os cuidados, principalmente, que uma empresa precisa ter para que ela aumente a performance das ações educativas no que quando a gente se refere. Lógico que são outros temas também, mas a saúde, segurança e meio ambiente aqui, são os grandes cuidados que você consegue passar aqui para a gente finalizar a nossa conversa? Olha, Odilon, eu, né, como uma pessoa que gosta de estudar bastante, eu acho que a primeira orientação que eu daria, assim, eu acho que a gente precisa entender melhor de educação, primeiro, né? Da educação de uma forma geral, né? Como que acontece a simulação e a mudança de comportamento, como você falou, né? Eu acho que não precisa ir a fundo, né? Estudar todas as teorias. Não, eu acho que minimamente hoje a gente tem tanta coisa disponível, né? Que é fácil você pegar lá o processo de educação como acontece, você achar e você minimamente ter alguns conceitos sobre o processo de aprendizagem, como que ele acontece, né? O segundo ponto é o que a gente estava falando, tenha clareza do resultado, do porquê que você está fazendo isso e do resultado esperado, né? Você sabe, Odilon, que quando eu comecei o curso aqui, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu queria logo ver as teorias da educação de adultos, né? E assim, teve umas 3 disciplinas, Odilon, que a gente ficou só fazendo planejamento de ação educativa. Eu falei, gente, mas eu não aguento mais, e eu já sei fazer, né? Assim, Odilon, foi extremamente importante para mim essas 3 disciplinas que eu achei que eu estava gastando tempo, porque ainda mais eu entendi a importância de ter clareza de quais comportamentos que você espera que as pessoas tenham ao final de participar ao final de uma ação educativa, né? Isso ajuda muito a gente e o cliente também a entender. Acho que a gente tem que sim usar os conceitos da andragogia e usar tudo que hoje a gente tem sobre metodologia ativa, né, Odilon, mas a gente também não pode esquecer dos 6Ds, né, as 6 disciplinas que transformam a educação em resultado para o negócio, né? A primeira coisa que ele fala assim é como que essa ação educativa vai ajudar no resultado da empresa. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como que essa palestra vai ajudar no resultado em segurança que a gente deseja, né? E como você falou, muitas vezes uma palestra cabe muito bem para esse objetivo mais amplo que a gente tem, né? Mas o 6D também fala que a gente tem que desenhar bem a experiência de aprendizagem, né? Como a gente vem conversando, só que a gente precisa ajudar a transferir o conhecimento, né, da sala para a área e dar suporte para essa pessoa aplicar esse conceito na prática, né? Então, para mim, esses são os principais pontos que a gente precisa considerar quando a gente fala em educação de segurança, né? Então, se eu for resumir tudo que a gente conversou até agora, eu faria essa síntese, né? E dá vontade que dá para ficar mais umas 3 horas aqui conversando, né? Porque tranquilo, né? a gente ainda aqui tem falado muito desse mundo no ambiente organizacional, né? Mas se a gente espelha isso para as realidades sociais, né, as comunidades e tudo mais, é algo que não tem fim aonde pode se chegar a partir do momento que as pessoas, a comunidade, os profissionais entendam cada vez mais de educação, né? O Papa João Paulo tem uma frase que eu particularmente gosto muito, ele tem usado bastante, que ele falava assim, que a cidadania de um povo se mede pela capacidade que esse povo tem em se cuidar.
sabe? E eu acho que quando ele fala em se cuidar, a gente está falando que muitas vezes a gente precisa aprender, né, a se cuidar. E quando a gente precisa aprender, a gente precisa desaprender algumas coisas. E se a gente não entende da educação, isso acaba sendo como eu começo a ligar a metralhadora giratória para todos os lados, um monte de carga horária, um monte de treinamento, e desprende realmente. Se você trouxe a metodologia 6Ds, fantástico, que desprende de resultado do negócio da empresa. Hoje, será que as empresas conseguem compreender ou conseguem avaliar o payback, o retorno financeiro das ações educativas que elas fazem? Será que isso hoje tem clareza de quanto que está revertendo para o resultado do negócio, levando em consideração o cuidado, a segurança, o meio ambiente, compliance, qualidade, seja o que for, para isso? Então, acho que essa uma verdadeira contribuição que você traz aqui para essas reflexões que a gente precisa ter, né? Porque se a gente não as tem, a gente acaba ficando um pouco difuso dentro da empresa, no sentido de a ação que eu tenho que fazer desatrelada ao negócio, e aí vira aquele, por que que tem que treinar? Porque tem que treinar, né? E aí você não consegue mais ver, e as agendas lotadas, o mundo híbrido, né? E as pessoas tendo que se virar num contexto novo, né? E se você não tiver uma estratégia bastante forte para as ações educativas, acabam que elas são só, né, o quê, né? E não tem o como e nem o para quê, né? O Golden Circle aí que a gente sabe que faz uma diferença danada. Lu, muito obrigado, né? Sempre bom conversar contigo. E a gente aguarda os comentários de vocês aqui para que a gente volte aqui a se encontrar, eu, Lucília, mais pessoas dentro da Comportamento, para interagir com vocês, responder as questões, e ficamos muito abertos aos novos insights que vocês tenham, que possa virar um novo tema para os nossos vídeos. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Até.